Aí não vai começar a gravar, não? Isso, gravando então. Então, voltando aqui então. Então, o algoritmo ele vai fazer o seguinte, né? Recebe, só para recapitular, porque eu não estava gravando, recebe uma lista com N elementos, posição do primeiro, posição do último elemento. Se o primeiro elemento for menor do que o último, né? Posição dele for menor, eu entro no algoritmo. Se for igual, eu não faço nada, ele conclui aqui sem nenhuma chamada, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar a média aritmética de um inteiro aqui, né? Expliquei por que desse menos 1, porque aqui é uma potência de n, eu considerei n uma potência de 2, isso aqui é um ajuste, então eu posso substituir esse menos 1 aqui por um truncamento, por um arredondamento qualquer. E aí eu vou chamar o mesmo algoritmo do primeiro elemento até a metade, e depois vou chamar o mesmo processo da segunda metade até o final, certo? Então observe que eu estou chamando o algoritmo antes mesmo de fazer qualquer coisa. E aí depois ele chama uma função de merge, né? Com a lista, o primeiro e o último elemento. E observe que isso aqui eu tenho um empilhamento de tarefas aqui. Ele vai, aqui dentro eu vou chamar a função de merge, aqui dentro eu vou chamar a função de merge. Só para, vocês vão ver lá o vídeo sobre explicação do merge sort, mas só para a gente entender o que ele vai fazer. Né? Oh, não é isso que eu queria, não. Vou pegar o quadro branco aqui, só para dar uma ideia. O que o algoritmo vai fazer? Ele tem aqui o vetor, vou pegar aqui um vetor qualquer, nem vou botar valores não, tá? Tem um vetor. E aí o que ele vai fazer? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai quebrar no meio, né? Vai partir isso aqui em 2. Eita, tem um autoajuste aqui, tá horrível. 4 aqui, 1, 2, 3, 4 aqui, né? Então, aqui. Então, primeira coisa que a gente vai... Primeira tarefa do algoritmo é pegar isso aqui. Repara, então o que o algoritmo vai fazer? Ele vai dividir no meio, aqui está o M, certo? Aí ele vai pegar a primeira metade e vai chamar de novo o algoritmo. Segunda metade vai chamar de novo o algoritmo. Aqui tem uma função de merge para ser executada. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele chama o algoritmo, né? divide e chama a função de merge. Só que enquanto ele não terminar essa chamada aqui, essa linha, essa função de merge ela fica pendurada aí nas tarefas, na pilha de execução do algoritmo, tá? No compilador. Então, aí ele tem a mesma chamada, né? Divide aqui ao meio de novo, né? Divide esses dois ao meio de novo. Aí eu tenho a mesma coisa agora. Aqui não quero bonitinho não, quero esquisito mesmo. Caramba, vou tirar esse autoajuste aqui. Então tem a mesma, tem uma divisão aqui, certo? Então aqui ele divide, 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 divide. E aqui eu tenho uma função de merge, né? Uma função de fusão. Para cada chamada dessa aqui, eu tenho uma função de fusão. Eu tenho uma fusão entre esses dois que eu tenho que fazer aqui e tenho uma fusão aqui, tá? Observa que aqui eu tenho um primeiro elemento e segundo elemento. Ainda tenho dois elementos. Então, o que vai ser feito aqui? Chama de novo o algoritmo. Ele vai continuar quebrando essa lista até que essa lista seja unitária. Unitária. Até que eu tenho um único elemento. Né? Aqui, vem para cá, aqui, aqui, aqui,
aqui, aqui, aqui. E aqui tem as funções de merge de cada um deles. Certo? As funções de merge aqui, aqui, aqui e aqui. Por definição, uma lista de um elemento, ele está ordenado. Então, ele vai agora, de baixo para cima, aplicar essas funções de merge. Ele vai fazer o merge aqui, vou pegar isso aqui e vou virar de cabeça para baixo. Né? Vou fazer o merge agora, continuando. O que ele vai fazer aqui de merge? Ele vai fundir essa lista, de novo, vou mudar aqui a cor, porque eu quero destacar uma coisa. Ele vai fundir essa lista, vai fundir essas duas listas de maneira ordenada. Tem um algoritmo que vai fundir de maneira ordenada. Tá? Depois vai fundir essas duas listas de maneira ordenada. E, por final, ele vai fundir essa lista toda na lista original, só que agora ordenada. Ordenada. Essa é a ideia aqui, tá? Essa é a ideia do algoritmo de merge sort, da ordenação por fusão. Eu vou falar agora um pouquinho dessa função de merge, como é que é essa ideia aqui da função de merge. É até bem simples, tá? Para a gente entender. Para uma explicação melhor, tem lá o vídeo que vocês devem assistir. Vou pegar um exemplo para isso, e vou pegar um exemplo que é um exercício do livro. Deixa eu abrir aqui o capítulo. Aqui, ele fala da ordenação por fusão, né? Do algoritmo de fusão propriamente dito. Vou pegar o exemplo do B aqui, do exercício, né? Para vocês se situarem, eu estou na seção 2.5, exercício 13. Então, deixa eu colocar aqui. Botar aqui. 2.5, exercício 13, certo? Eu tenho eu tenho uma lista aqui, né, com n elementos igual a 6, dividida em duas sublistas, né, uma lista que foi dividida. 1, 5, 8 e 2, 3, 4. Por definição, essas sublistas têm que estar ordenadas. Como a gente fez, né? Eu estou pensando de baixo para cima aqui, eu estou naquele processo que a gente tinha feito, que eu acabei de apagar, infelizmente. Eu estou pensando de baixo para cima, eu já tô com as listas ordenando de baixo para cima, né? Eu tinha duas, depois eu passei a ter mais... Vou subindo aqui, tá? Essa é a ideia aqui, né? Do merge. E aí, como que vai funcionar o processo aqui de merge de uma fusão de lista? O que eu vou fazer? Eu vou comparar o primeiro elemento de cada lista. Eu tenho por definição que essas duas listas estão ordenadas, essas duas sublistas estão ordenadas. Então, se elas estão ordenadas, eu comparo o primeiro com o primeiro. 1 com 2. Quem é o menor? 1. Então, eu vou inserir primeiro 1, né? Inserir 1 aqui. Já inseri 1, eu mato esse cara e olho para o próximo. Esse aqui eu não inseri, então mantenho ele quieto. Comparo 5 com o primeiro elemento de cada uma. O menor é o 2, então ando com outro ponteiro, né, outro apontador de frente de lista. O 3 compara com 5, entra o 3, o 5 andou, 5... Porcaria. O 5 compara com 4, né? Andou. 4. Acabou a lista aqui. Acabou a lista. E, então, se acabou a lista e eu estou aqui na metade ainda, eu não preciso me preocupar com comparar. Se acabou essa lista, essas duas listas estão ordenadas, significa que todo mundo que está nessa lista já é maior do que o último dessa lista. Então, basta eu copiar 5 e 8, tá?
Quantas comparações eu fiz aqui? Eu comparei o 1 com 2, certo? Então, fiz uma comparação. Uma comparação. Depois eu comparei o 5 com o 2, outra comparação. O 5 com 3, outra comparação. O 5 com 4, outra comparação. E não comparo mais nada, eu só copio. Quantas comparações eu vou fazer no pior caso aqui? Como eu estou juntando duas listas, eu estou comparando os elementos 2 a 2, o pior caso vai ser a situação onde os elementos estão todos intercalados, onde eu tenho que comparar um com dois, depois comparar todo mundo com todo mundo. Nesse caso, a pior comparação, pior situação, vai ser as comparações 2 a 2, vão ser 5 comparações. Pior caso, vou botar aqui, n-1 comparações. N-1 comparações. Para isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dar uma olhada nesse exercício 3. Tem até resposta lá explicando, né? E aqui, como eu já tinha pedido para vocês olharem, aqui está o exercício 13 falando do algoritmo de fusão, tá? Então, eu voltei aqui, dando um passo atrás, para a gente poder discutir o algoritmo, né? Que tem esse merge aqui, porque eu já coloco aqui, ó, o custo da fusão, nem precisava, tá? Mas eu coloquei para facilitar. O custo da fusão é n-1 comparações no pior caso. A gente faz análise sempre por pior caso do algoritmo, tá? Beleza? O que esse merge faz? O merge intercala, né, as duas sublistas. Essa seria a ideia. Beleza? Então vamos lá, agora eu vou pegar esse algoritmo e a gente vai fazer a análise dele. Copiar aqui. Vou lá para o meu quadro branco de novo, vou limpar o quadro. Aumentar isso aqui. Beleza, então vou fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Como a gente fez na aula passada. Eu vou definir aqui uma função que conta as operações desse algoritmo, tá? Então, a função que conta as operações desse algoritmo, eu vou chamar essa função de função S. Então, S de N, eu vou definir como número de operações da função sorte. Ok? Vou trocar isso aqui de lugar porque eu vou riscar aqui. Beleza, então está definida aqui a minha função S de N aqui, certo? Então, aqui eu tenho quantas operações, então? S de N. Nessa linha aqui, eu tenho uma operação, que é basicamente tirar uma média, certo? Aqui, eu não sei quantas operações são, mas o que eu estou fazendo? Eu estou partindo a lista ao meio e estou chamando a mesma função agora com a metade da lista, ou seja, o custo é metade. Aqui eu chamei de T, tá? Custo T. Como eu já defini S, eu vou chamar de S. Então, aqui eu não sei quanto é, mas é metade da tarefa anterior. Vocês vão concordar com isso. A mesma coisa é a chamada da segunda metade. E a função de merge, eu já acabei de explicar, e está escrito aqui o custo, né? Então, isso aqui é n menos 1.
Interessante é o seguinte, né? Isso aqui foi uma questão, vou voltar aqui, porque você vê como é que o professor é bonzinho. Isso aqui foi uma questão de prova. Então, escreva a função recursiva, né? Então, basicamente, é você somar esse, mais esse, mais esse. Aqui agora eu estou chamando de 1, mas se você não considerasse o 1 aqui, também não tinha problema, tá? Para mim não tem problema. É só uma constantezinha aí somada no meio. Para a ordem do algoritmo, isso não altera, nesse caso. Tudo bem? Então, eu já apresentei aí um facilitador considerável. Então, a soma disso aqui é a minha definição, né, da função S, que é o número de operações. Então, somando isso aqui, eu tenho 2 vezes a chamada recursiva da metade, mais 1 mais n menos 1, isso aqui é n. Então, essa aqui é a função recursiva que representa o número de operações da função. Tudo bem até aqui ou não? Sim. Beleza, então. Vou pegar aqui, então, e vou definir a função. A função A já está definida aqui, não preciso me preocupar. Aqui eu tenho, então, que S de 1, eu vou definir como 1, né? Seria só a comparação aqui. Se eu tiver um elemento, a função tá ordenada por definição, eu faço uma comparação, eu vou ver que o primeiro elemento é igual ao último e retorno. Então, tem uma única comparação aqui, certo? Aí, então, a nossa tarefa é resolver isso aqui. Resolver isso aqui, eu vou resolver usando a fórmula. Deixa eu ver se eu tenho impresso a fórmula. Aqui não. Eu vou pegar o slide, né? O slide da outra explicação, que tem a fórmula melhorzinha definida, né? Essa aqui. Para lembrar, tá aqui. Beleza? Venho aqui e coloco a fórmula aqui. Um pouquinho. Separar aqui e aí a gente vai resolver isso pela fórmula, então. Quem é, né? Isso aqui é uma recorrência do tipo dividir para conquistar, certo? Uma recorrência do tipo dividir para conquistar. Não é uma recorrência de primeira ordem, né? É uma recorrência do tipo dividir para conquistar. C é uma constante que acompanha a chamada recursiva. Então, nesse caso, C vale 2, certo? E o G de N é igual a N. Mas observa que a fórmula não é G de N, a fórmula é G de 2 elevado a I. Olha só, G de N está aqui. É N. G de 2 elevado a I, então é só substituir por 2 elevado a I, certo? Então a gente vem aqui e monta a nossa recursividade, né? A solução da recursividade. Então eu tenho 2 elevado a log de N vezes 1, que é S de 1, mais somatória do I variando de 1 até log N, de 2 elevado a log N menos I, vezes 2 elevado a I. Ok? Então aqui, só substituir, né? Só substituir. Lembrando que em matemática discreta, o logaritmo é base 2. Então, vocês já fizeram aí revisão de logaritmo, que a gente já pediu várias vezes. 2 elevado a log de n na base 2, isso aqui é
N, né? Vezes 1, N. Aqui eu vou dar uma arrumada nessa fração, aqui nessa potência, perdão. Eu tenho o seguinte, eu vou desfazer essa potência aqui. Aliás, nem precisa desfazer, é só somar aqui, né? Não tem muita coisa que fazer aqui. Eu tenho potência de base 2, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter mais I com menos I, simplifica. Sobra aqui, então, 2 elevado a log N. N mais... Deixa eu dar um espacinho maior aqui. N mais somatória do I variando de 1 até log N. 2, aqui dentro da somatória, né? 2 elevado a log de N, isso aqui é N, como a gente acabou de ver. E essa somatória, então, vai ter o seguinte, N mais N mais N mais N. Essa somatória, qual é a variável da somatória? A variável da somatória é o I. Eu não tenho nada de I dentro da somatória. Então, para a somatória, o I, o N, é uma constante. Então, eu vou repetir N mais N mais N mais N. Quantas vezes esse N vai ser repetido? Ele vai ser repetido de 1 até log de N vezes, né? Então, aqui eu tenho uma repetição log N. Isso aqui, então, é N mais N vezes log N, certo? E aí a gente tem a fórmula fechada dessa recursividade, né? A ordem desse algoritmo, então, o S de N, né? O S de N é, então, N mais N vezes log N. Você pode botar o N em evidência aqui, mas não faz muita diferença. E aí, para finalizar, falar um pouco de ordem de algoritmo. A ordem do algoritmo é o termo mais significativo. Nesse caso aqui, o termo mais significativo é o N log N, que a gente tinha discutido na aula passada. Tá ok? Repara que no exercício ainda tem uma coisa, tem um último item aqui, que é o seguinte. Então, aqui, escrevi a função recursiva, resolvi a recursividade, tá? E diga em relação à função computacional o que significa resolver a função recursiva. Então, em relação à função computacional, em relação a essa função computacional aqui, né? O que significa essa resolução aqui? Olha, significa o que você definiu como S de N. Essa função é uma fórmula fechada que me dá o número de operações da função sorte, né? Mesma coisa que a gente fez na aula passada, ok? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não mais. Zero dúvidas? Deixa eu ver aqui. Chat nada. Estamos com 14 pessoas. Vocês estão aí ainda? Estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Estamos sim, estamos sim. Beleza. Né? Fiquei preocupado por um momento. Tem uma galera, vocês estão rindo, tem uma galera aí que liga o negócio e vai embora. Você vê quando você dá tchau e aí todo mundo sai e fica um perdido na sala aí, esquecido da vida. Notoriamente se entrega, né? Tem a galera que se entrega, mas acontece. Então, vocês querem pedir mais alguma coisa? O que eu tinha
para hoje era isso aí, essa comparação. A dúvida que eu tinha era sobre esse exercício mesmo, porque foi na 2.5, se eu não Beleza. me engano, mas aí você já resolveu, já A gente bati. pode fazer o seguinte, até como exercício, pode fazer um exercício um pouco mais sofisticado. Não mais sofisticado, um pouco diferente. Vamos supor que eu tivesse deixado esse menos 1 aqui. Vou pegar, então, essa mesma recursividade e vou colocar o menos 1 aqui no final. Vamos ver o que esse menos 1 me traria, se eu não considerar esse 1 aqui, o que esse menos 1 me traria de conta a mais? Qual seria o efeito na função? Então, vamos lá. Memoriza aí, guarda, porque eu vou apagar a tela toda. Eu vou fazer... pô, gente, memoriza não, né? Me ajuda. Eu tenho aqui os recursos todos. Não preciso memorizar nada, não. Copiei. Eu vou só... Até quando voltar, eu vou dar aula na sala com isso aqui. Tá guardado aqui no cantinho, beleza? Guardei aqui no cantinho, separado aqui no meu rascunho. E vou mudar a função. Vou pegar, então, vou fazer um outro exemplo, fazer um exemplo aqui, um exercício que você quiser chamar. Vou pegar S de 1 igual a 1. S de 1 igual a 1. Isso aqui é 1, não parece não, mas é 1. E S de N como sendo 2. S de N menos sobre 2 mais N menos 1. O que eu fiz aqui? Só coloquei um menos 1 no final, tá ok? Então, C é 1 novamente, e agora o G de N é N menos 1. Se o G de N, vou voltar aqui que eu quero, para não perder de vista, vou copiar aqui de novo a fórmula. Aqui. Deixar ela aqui no cantinho também, no meu rascunho. Então, G, fazer assim, ó. G de 2 elevado a i é uma função composta, né? Eu estou pegando G de N, no lugar do N, estou colocando 2 elevado a i. Eu vou ter, só substituir o N por 2 elevado a i. 2 elevado a i menos 1. Ok? Até aqui? Então, vamos para a aplicação da nossa fórmula. Então, aplicando a fórmula, eu tenho o seguinte, S de N é igual a 2 elevado a log de N, até aqui tudo bem, mais somatória do I variando de 1 a log N, certo? 2 elevado a log N menos I. Repara que esse menos I não está dentro do log N, né? Repara aqui, por favor. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui. Vezes, porém, agora eu estou multiplicando isso aqui, essa potência, toda por G de 2 elevado a I. G de 2 elevado a I é 2 elevado a I menos 1. Certo? Então, quando eu for efetuar esse produto aqui, eu vou multiplicar essa potência por 2 elevado a i e vou multiplicar essa potência por menos 1, certo? Então, tenho aqui, continuando. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. S de N vai ser igual, aqui a gente já viu que dá N, mais somatória de 1 até log N, se mantém. Agora eu vou multiplicar. Se você me permite que o 2, essa potência aqui, eu vou ter, então, 2 log N. E aí, se você me permite, eu já simplifiquei esse menos I com esse mais I, né? Menos 2
log n menos i. Né? Isso aqui tudo está dentro da somatória. Tudo bem, pessoal, até aqui? Primeira coisa é entender aqui, senão não dá para continuar, não. Ok, até aqui? Ok. Se alguém não entendeu, se manifesta. Senão eu vou continuar. Eu não entendi por que virou log n menos i aí no Beleza. segundo. Vamos voltar aqui, então. Vou abrir um pouco mais a conta. Menos vezes 2 elevado a i menos 2 log n menos i. Eu acho que agora ficou mais claro. O que eu fiz? Eu multipliquei aqui, fazer em azul para seguir, esse fator, isso aqui é uma coisa só, né? Uma potência, um fator. Multipliquei vezes 2 elevado a i e vezes menos 1. Por isso ficou esse menos aqui. Ah, beleza. Beleza? Acho que agora ficou mais claro. Continuando aqui, então. A conta que eu tinha anterior é a mesma aqui, né? Essa conta aqui é a mesma. Ó, a mesma da anterior. Então, tenho S de n mais n. E aí, se vocês me permitem, aqui eu tenho uma subtração dentro da somatória. Propriedade de somatória. Eu posso quebrar essa subtração, tá? Então, isso aqui vai ser... deixa eu só para ficar um pouquinho mais reto. A letra já é feia, você faz muito desorganizado. Então, eu tenho aqui n mais somatória do i variando de 1 a log n. Aqui isso vai sobrar n, né? A mesma do que a gente acabou de fazer, não tem muito mistério, certo? Então, eu estou multiplicando aqui potência 2 elevado a log de n menos i vezes 2 elevado a i. Então, multipliquei, mais i com menos i corta, sobrou essa potência de 2 aqui, 2 elevado a log de n, na base de 2, sobrou n, certo? Menos a mesma somatória, porque eu simplesmente quebrei ela em duas, tá? Aqui, se você me permite, eu vou reescrever essa potência da seguinte maneira. 2 elevado a log n sobre 2i. Propriedade de potência escrita de trás para frente, né? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Por que eu fiz isso? Porque eu quero separar esse cara daqui, ó. Isso aqui é n. Então, eu vou continuar aqui. Ó, eu estou continuando. Qualquer momento, vocês podem me parar para tirar dúvida, tá? Ainda mais que eu não vejo a cara de vocês. Aqui a gente acabou de resolver. Isso aqui é n log n, acabamos de resolver, menos somatória do i variando de 1 a log n. 2 elevado a log n, isso aqui é n, menos 2 elevado a i. Continuando, vou puxar o quadro um pouquinho mais para lá, né? Vou repetir aqui. S de n, n mais n log n, menos somatória do i variando de log n, 2 elevado a i. Tudo bem? Deixa eu melhorar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou chegar um pouquinho mais para cá, já que eu já repeti. Isso aqui está resolvido. Essa parte está resolvida. Eu vou me concentrar só nisso aqui, tá? Até o sinal de menos eu vou deixar ele guardado aqui. Vou me concentrar só nisso aqui. Vou resolver aqui no cantinho, depois eu só trago para cá a resposta. Então, eu quero resolver esta
somatória aqui. Log n, 2 elevado a i. Recapitulando aqui um pouquinho de somatória. Nessa somatória, a variável da somatória é o i. Se a variável u é o i, o n é uma constante. Se o n é uma constante, eu posso colocar ele em evidência, eu posso retirar ele de dentro da somatória. Isso aqui, então, vai ficar da seguinte maneira. Eu tiro o n da somatória, tá? Somatória do i variando de 1 a log n, 1 sobre 2 elevado a i. Tudo bem? Simplifiquei um pouco mais a minha somatória. Então, meu problema agora de somatória é isso aqui. Esse aqui é uma somatória que a gente já conhece, pelo menos um pouco, né? É bagunçado mesmo. Então, isso aqui vai ser o seguinte, n vezes, se o i for 1, eu tenho meio. Se o i for 2, 2 ao quadrado. Depois, 2 ao cubo. E assim sucessivamente, até onde? Até 2 elevado a log n. Certo? Isso aqui é uma progressão geométrica. Certo? Vou fazer tudo com base nos materiais de livro, tá? Nas fórmulas que a gente já abordou. Então, volta aqui, vem no livro. Estou mostrando tudo que a gente já estudou, tá? Deixa eu voltar aqui, subir um pouquinho. Tá lá na seção 2.2, vocês já provaram, já usaram, já demonstraram, já usaram várias vezes, mas eu vou voltar aqui assim mesmo para a gente lembrar, recapitular da existência disso. Que é a fórmula da soma da progressão geométrica. Então, tem aqui a fórmula da soma da progressão geométrica, aqui no meu rascunho, certo? Vou colocar aqui no meu rascunho. Vou puxar um pouquinho mais para cá. E vou colocar aqui, ó, rascunho aqui em cima, certo? Progressão geométrica. A fórmula vai ser o primeiro termo menos, né? O termo inicial vezes a razão com 1 vezes uma potência a mais, um elemento a mais aqui, certo? Na verdade, eu nem gosto muito de usar essa fórmula. Eu vou usar isso aqui, vou fazer o seguinte, eu vou fazer de outra forma. Não gosto de usar fórmula, não. Vou chamar isso aqui de T. E vou resolver como se resolve a demonstração da PG. Eu prefiro. Eu tenho dificuldade com fórmula. Então, T é isso aqui. Né? Vou só simplificar aqui, vou colocar só o primeiro e o último. Certo? Eu vou multiplicar T pela razão. Quem é a razão aqui? Meio. Estou multiplicando por meio sucessivamente. Então, se eu estou multiplicando por meio, eu tenho meio vezes T. Isso aqui vai ser, então, meio vezes T, eu tenho 2 ao quadrado, 2 ao cubo, assim sucessivamente, até o final, que é 2 elevado a log n mais 1, né? Multipliquei por meio, somei mais 1 aqui na potência. Agora eu vou fazer 1 menos a razão. Então, eu vou fazer T menos T sobre 2, certo? É basicamente o de cima menos o de baixo, certo? O que eu estou fazendo aqui é o de cima menos o de baixo. Se eu fizer o de cima menos o de baixo, repara, qual é o próximo elemento depois de 1 sobre 2 aqui? Aqui o próximo elemento é 1 sobre 2 ao quadrado, que vai simplificar com esse aqui. O próximo simplifica com esse próximo aqui, e lá no final eu tenho o último elemento desse, simplificando com o penúltimo ali, e aí eu vou ter
meio menos 2 elevado a log n, que depois eu vou simplificar, mais 1. Professor, eu acho mais fácil usar a fórmula. Tudo bem, eu tenho dificuldade com fórmula, né? Então, fazendo t menos t dividido por 2, isso aqui é t sobre 2, né? Eu vou simplificar aqui já, vai ser o seguinte. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 2 log n vezes 2. Então, isso aqui é 2n, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2n. Olha que bacana, hein? Continuando aqui embaixo, esse 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Isso aqui, então, vai ficar t igual a 2 vezes meio, vou chegar mais um pouquinho mais para o lado, meio menos 2n. Multiplico, né? Então, isso aqui vai ficar 1, simplifiquei esse 2 com esse meio, menos, simplifiquei esse 2 com esse 2 do 1 sobre 2n aqui. Opa, tá errado. É n aqui. N. E tá resolvido aqui. Isso aqui que eu resolvi foi a soma da PG. Isso aqui é a soma da PG, que vocês já estudaram. Volto. Aqui, então, eu tenho n vezes 1 menos 1 sobre n, que é o valor de t, que eu acabei de calcular. Certo? Multiplicando aqui. Isso aqui é n menos 1. Olha que legal. Volto aqui. E substituo. Isso aqui, então, vai ser n log n menos parênteses n menos 1, confirma, né? Tá aqui, n menos 1 aqui, que veio para cá, quase que um processo recursivo mesmo, né? Eu vou expandindo aqui, resolvendo os pedaços, depois eu vou voltando. Poderia fazer tudo aqui para baixo, num quadro em geral, eu faço aqui tudo aqui embaixo, mas aqui fica meio apertado, eu acho. E aí pronto. É só terminar essa continha agora, a continha básica. Vai ficar... Aqui simplifica, né? N com menos N. Certo? Menos com menos mais. Sobrou 1. Isso aqui é N log N menos 1. Tá feito aqui o exercício. Tá? Observa que não deu muito diferente do exercício do que a gente tinha feito anterior, para a gente comparar. Eu salvei, tá aqui. Ó, tinha dado n log n mais n, né? Tinha dado aqui n log n mais n. Aquele menos 1 ficou n log n menos 1, certo? O termo mais importante é esse aqui. A ordem do algoritmo continua sendo n log n. Aqui ficou um menos 1 e lá ficou um n, tá? Em termos de operação, muda pouca coisa, né? Expressão um pouco diferente, mas muda pouca coisa. Em termos de conta, eu concordo, que vocês devem ter observado, que deu um pouquinho mais de conta. Eu tive que me preocupar aqui, na verdade, a conta maior ficou por conta desse cara aqui. Vou usar uma caneta glitter. Ficou por conta desse cara aqui que a gente acabou expandindo aqui, né? Aí, recapitulando o que eu fiz. Esse n é uma constante para a somatória, saiu da somatória. Tirei ele aqui da somatória. Cadê a somatória? Aqui. Tirei ele aqui da somatória.
Mudei a somatória para 1 sobre 2 elevado a i. O que está acontecendo? Não estou encostando em nada. É o meu mouse maluco. Pronto, eita. Então, mudei aqui, né, a somatória. Expandi a somatória na PG, resolvi a soma da PG, usando a demonstração da soma da PG. Vocês podem usar a fórmula, eu ia fazer por fórmula, mas não sou muito fã, vocês podem ficar à vontade para usar, eu considero também, óbvio, né? Achei a soma da PG e aí voltei resolvendo, né? Botei aqui o resultado da soma da PG e depois voltei para o resultado da somatória e cheguei onde eu queria. Ok? Então aqui, na verdade, é um outro exercício, né? Só coloquei qual foi a diferença, botei um menos 1 aqui no final e aí deu um pouquinho mais de conta. Tudo bem ou não? Tudo bem, tudo bem. Sim. Beleza, então. Tem alguns exercícios aqui que eu já vou chamar a atenção de vocês. Vão aparecer. Achei aqui. Exercício da seção 2.4, se eu não me engano. Quer ver? É isso aí, 2.4. Vocês estão vendo aí, seção 2.4. Lá no final tem umas funções recursivas para resolver. Esses 79 e o 80, repara que essas funções recursivas não são recorrência de primeira ordem, apesar de ter aqui o n-1, aqui tem o n-1, não são recorrências de primeira ordem. Por quê? Porque eu teria que ter uma constante aqui na frente da chamada recursiva, e eu tenho um n, tá? Eu tenho um n aqui. Então, está até marcado aqui esse n, não é uma recorrência de primeira ordem. Então, se não é um padrão de recorrência conhecido como primeira ordem ou dividir para conquistar, não há outra opção senão expandir, conjecturar e verificar. Ok ou não? Ok. Só chamar a atenção disso aí que tem diferente aí para resolver. Tá? E aí, na aula, a gente conclui hoje. Na aula de amanhã, eu deixo o tempo aberto para vocês perguntarem. Amanhã é a última aula, então o combustível da última aula é dúvidas. Né? Vou estar para tirar dúvidas. Se não tiver dúvida, a gente já encerra logo no começo. Ok? E aí vocês ficam com o tempo livre aí para estudar também, sem problema nenhum, sem remorso. Ok, pessoal? Encerramos aí, como prometido, 5 minutinhos antes aí, que por causa do compromisso. Vou interromper minha apresentação. Sem mais? Deixa eu ver, tem uns... Então, eu vou interromper aqui a gravação e à tarde eu posto essa aula e a aula de sexta-feira da semana passada.